acabámos de saber, há 2 ou 3 dias, que no conclave dos cardeais reunidos em Roma foi escolhido como sucessor de Pedro, vigário de Cristo, e sucessor de Bento XVI, um Papa jesuíta, pela primeira vez na história, e que escolheu o nome de Francisco. Ao princípio houve, como é dizer, alguma confusão, porque não se sabia em honra de que santo ele teria escolhido o nome de Francisco. Eu próprio escrevi um texto que mandei para os meus amigos, a dizer que, com um grande grau de probabilidade, referia-se não a São Francisco de Assis, como já em alguma comunicação social se dizia, mas sim a São Francisco Xavier. São Francisco Xavier foi um dos primeiros companheiros de Santo Inácio de Loyola, era um estudante brilhante e professor na Universidade de Paris, um grande atleta, ali como Salvador, e que veio depois, através de uma amizade com Santo Inácio de Loyola, isto no século XVI, que de vez em quando ia repetindo uma palavra do Evangelho, que importa ao homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a sua alma. Francisco Xavier sentiu-se tocado, sentiu-se atraído pela graça de Deus, fez uns exercícios espirituais com Santo Inácio durante 3 dias, um retiro espiritual, em vez dos exercícios físicos que habitualmente fazia, os exercícios espirituais. E aí, de facto, ele que já era um cristão normal, e porventura um bom cristão, percebeu que Deus queria muito mais dele e ofereceu-se com uma generosidade impressionante, vindo depois a ser enviado para as Índias como missionário, e percorreu, enfrentando todos os perigos, obstáculos, estorvos, da Índia ao Japão, a pé, naquele tempo, não havia os transportes que existem hoje, e conseguindo, de facto, com o impacto da sua santidade, ele que era um homem de profundíssima oração, de uma contemplação enorme, tendo grandes êxtases, também dado a penitências, porventura excessivas, e que as pessoas ficavam vivamente impressionadas com a presença de Cristo nele. Deixavam-se cativar e percebiam que ali estava a verdade que salva, a verdade que é Jesus Cristo. E, de facto, batizou milhares e milhares de pessoas. Há, inclusive, relatos de que ele, já cansado de batizar algumas populações, os irmãos tinham que lhe pegar no braço para ele derramar a água sobre a cabeça daqueles que iam ser batizados. E tinha uma coisa curiosa, é que pedia a colaboração das crianças, ali como Sebastião, e instruía-as na fé cristã, e depois enviava-as como apóstolos aos seus pais para que os instruíssem a eles. E, de facto, esta inocência das crianças era alguma coisa que facilitava a transmissão da fé. E, portanto, muitos pais, muitos adultos foram convertidos através dessa missão das crianças. São Francisco cobrou prodígios, milagres. É pena ser um santo hoje algo esquecido, conhece pouco da sua vida. É o padroeiro principal das missões, sendo que a co-padroeira é a Santa Teresinha de Menino Jesus, nunca saiu do seu mosteiro, mas que, com Moisés no alto do monte, erguia a sua oração a Deus pelos missionários que estavam no terreno. São Francisco, pelo contrário, era um contemplativo na ação, São Francisco Xavier, como na escola de Santo Inácio de Loyola. Outros aventuraram que pudesse ser São Francisco de Sales. São Francisco de Sales veio a ser bispo de Genebra, e onde teve um trabalho importantíssimo na difusão do catolicismo numa área dominada em grande parte pelos nossos irmãos separados protestantes, e veio a ser proclamado já padroeiro dos jornalistas, porque também fazia muito uso de pequenos escritos que se copiavam e se iam espalhando pelas populações. O São Francisco de Sales era uma pessoa extremamente interessante, vem a escrever uns tratados de espiritualidade importantíssimos, um chama-se Introdução à Vida Devota, que se centra muito na espiritualidade dos leigos.
antevendo assim o Concílio Vaticano II, mas também, talvez, a obra principal, o Tratado do Amor de Deus, que procura conduzir as almas não através dos rigores da penitência, mas através da consciência de que Deus é amor, é misericórdia e de que, por esse amor a Deus, nós nos podemos adiantar na perfeição muito mais rapidamente e com uma, passo o pleonagem, com uma perfeição maior, adquirir uma perfeição maior. Ainda outros aventaram outros santos, mas, de facto, o Papa Francisco, no encontro, primeiro com os cardeais, soubemos isso depois, disse que tinha escolhido esse nome de Papa Francisco em honra de São Francisco de Assis. E no encontro que tem com os 5.800 jornalistas que estavam no Vaticano, uma vez terminado o conclave, ele referiu que tinha escolhido São Francisco pelo seguinte: ele estava, enfim, nas votações, no escrutínio, como se diz, e ao seu lado estava o cardeal Lumes, brasileiro, que é um franciscano. E diz ele que este cardeal Lumes, muito seu amigo, o ia, à medida que as votações iam avançando e o seu nome era o mais votado, ele o ia confortando, animando e encorajando, porque, naturalmente, uma pessoa fica receosa de que seja incumbida de um cargo de tanta responsabilidade e de tanta proximidade com Cristo, com a sua cruz, como este ser o servo dos servos de Deus, o sucessor de Pedro, o Papa do mundo católico, e que tem também uma responsabilidade em relação ao mundo inteiro, como sabemos. Ora, sucede que quando chegou um número na votação em que se descobriu que ele já tinha 2/3 de votos, interromperam os cardeais em palmas, e o cardeal Lumes disse-lhe: nunca te esqueças dos pobres. E enquanto a votação continuava, porque ele ainda teve mais votos do que esses, ainda não se tinha acabado a contagem dos votos, ele ficou a pensar naquilo: pobres, pobres, São Francisco de Assis, o santo dos pobres. E, de facto, São Francisco de Assis ainda hoje é conhecido, já no seu tempo, no século XIII, era conhecido pelo poverello. Poverello em italiano significa pobrezinho. As pessoas referiam-se a ele como o pobrezinho. Ora, este São Francisco, que era chamado pobrezinho, era filho da pessoa mais rica de Assis. Era um comerciante de sedas, de veludos, de brocados, de panos. A burguesia estava então na sua fase ascendente, provocando até uma certa rivalidade com a aristocracia e com os nobres, e este pai de Francisco, chamado Pedro Bernardone, negociava muito em França, ia muitas vezes à França por causa dos seus negócios, e Francisco é batizado quando o pai está ausente, nasceu quando o pai estava ausente e é batizado ainda com o pai ausente, dão-lhe o nome de João, mas o pai, quando chega, chama-lhe Francesco, um bocado por causa de França, não é? Como quem diz, o francês. E São Francisco passa a ser conhecido pelo Francisco, pelo Francesco. Ele é, na sua juventude, é uma pessoa extremamente animada, muito alegre, e com uma alegria transbordante, e ao mesmo tempo tinha uma capacidade de liderança tão grande que na altura lhe chamavam o rei da juventude de Assis, era um termo que se usava então. E, de facto, ele era o polo de atração daquela gente e, enfim, e como tinha dinheiro, provavelmente também pagava os grandes banquetes que se faziam e que depois iam pela noite fora, pelas ruas, a tocar a laúde, para grande desespero dos pais, às donzelas, à meia da noite. Há uma situação curiosa, a que já voltarei, mas antes queria dizer o seguinte: por causa dessa tensão entre a nobreza e esta burguesia nascente, há uma tensão muito grande, como disse, em Assis, e a nobreza de Assis pede ajuda à cidade-estado. Assis também era uma cidade-estado,
como era na altura em Itália, com Maredos e Florença e por aí fora, de Perúgia, que é relativamente perto, à nobreza de Perúgia. E então aliam-se essa nobreza de Perúgia e há uma guerra entre os cidadãos de Assis. São Francisco ajuda a carregar pedras para reconstruir a Roca Forte, quer dizer, o castelo de Assis, e há uma batalha na ponte de São Giovanni. E nessa batalha, Francisco é feito prisioneiro. É levado para Perúgia, para uma enxovia, enfim, naturalmente uma coisa insalubre, escura, muito apertada, com muita gente. Ele é posto, apesar de tudo, com a nobreza em virtude da sua riqueza, mas num ambiente fechado é natural que as pessoas tendam a implicar mais umas com as outras. São Francisco, pelo contrário, tinha um feitio tão bom que se dava bem com toda a gente. Havia, inclusive, um prisioneiro que tinha um temperamento intratável, era insuportável, ninguém o podia aturar, de modo que todos os outros prisioneiros se afastavam dele, dentro do curto espaço que tinham, e não lhe dirigiam a palavra. E São Francisco não era assim. São Francisco ia-lhe fazer companhia e procurava partilhar as refeições com ele, e procurava animá-lo, e procurava tentar que os outros pudessem também, de algum modo, conviver com ele. A verdade é que São Francisco contrai uma doença que alguns médicos atuais, olhando para as fontes, põem a hipótese que tenha sido malária, mas enfim, há várias interpretações sobre isso. A verdade é que o seu pai, por causa da riqueza que tinha, consegue resgatá-lo e ele volta para Assis. Em Assis tem uma longa convalescença e quando finalmente pode sair, dirige-se aos campos, que era uma coisa que ele sempre tinha gostado de contemplar, a natureza, as flores, as árvores, as selvas, mas é como que acabrunhado por uma certa melancolia em que as coisas já parece que ganham um sabor a qualquer coisa de efêmero, de passageiro, que não o satisfazem completamente. E começa a entrar mais dentro em si. E então começa a dedicar-se à oração, a recolher-se em locais isolados, às vezes em covas ou grutas, e em deixar-se ficar esquecido por aí, em oração. E um dia entra numa igrejinha que estava enderrocada, esbarrondada, ameaçando ruína. Era a igrejinha de São Damião, uma igreja pequenina. E nessa igreja existia um crucifixo, chamado Crucifixo São Damião, que é um crucifixo grande, cujo original ainda está em Assis, na igreja de São Jorge, onde estão as Irmãs Clarissas, e que tem pelo menos o meu tamanho. E esse crucifixo é um crucifixo pintado, não esculpido, mas pintado, e pintado por monges sírio-fenícios que tinham vindo para aquela região da Umbria, um século antes, salvo erro, e que o pintaram para pôr naquela igreja em honra de São Damião. São Damião era um monge beneditino, que veio a ser cardeal da Santa Igreja Romana e que veio a ser um santo de grande importância e que tem vários volumes escritos de cartas que são tratados teológicos importantíssimos. E esse crucifixo é um crucifixo, como dizia, pintado, não só Jesus Cristo, mas outras figuras, como Nossa Senhora e São João, ao seu lado, o Cristo maior do que todas as outras figuras, para dizer da sua grandeza divina. O seu corpo é de uma claridade que parece que irradia luz, e o seu rosto é sombreado, e os olhos são abertos. O pescoço é largo. E tudo isto é cheio de significados. Quer dizer, das suas chagas brota sangue vivo, e o corpo que parece que irradia luz significa que aquele morto ressuscitou. Por detrás há um negro que significa o sepulcro do qual ele saiu, a morte vencida. O pescoço largo significa o Espírito Santo que ele está a soprar sobre nós.
O rosto sombreado significa que passou pela morte. E os olhos abertos significam a sua eternidade. Ele é o Verbo eterno de Deus. Ele é o ressuscitado. Depois há uma figura mais pequenina ainda, que é o Longinos, aquele soldado romano que atravessou o seu coração com uma lança, mas que figura ali porque, apesar de ter feito essa maldade horrível, vem-se a converter. E, portanto, figura ali também como alguém redimido por Cristo. Depois, um bocadinho mais acima deste Cristo, que aparece assim, há a sua mesma figura mais pequena, já com vestes, na atitude, na posição de ascender aos céus. E por cima, uma mão de Deus com 2 dedos, que significa o Pai do céu. Os 2 dedos significam a segunda e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, ou Deus Filho, e o Espírito Santo, que o acolhem. Rodeado, esse Cristo que ascende aos céus, está rodeado por anjos e por santos que cantam a glória da sua ressurreição, da sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Enfim, isto, claro que havia muito mais a dizer sobre este Cristo de São Damião, mas isto é uma síntese impressionante e muito bem conseguida do Evangelho segundo São João. E São Francisco detém-se diante deste crucifixo, rezando muitas vezes e repetindo uma oração que, tanto quando me lembro, São Padre Amor é assim: dai-me, Senhor, fé viva e reta, esperança certa, caridade perfeita, humildade profunda e sabedoria e conhecimento para discernir a vossa santíssima vontade e a força para a pôr em prática. E um dia, estando ele prostrado, ajoelhado diante deste crucifixo e contemplando-o, vê que os lábios de Cristo se movem e ouve Cristo dizer-lhe: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que ameaça a ruína. São Francisco teve sempre esta característica de ser uma pessoa que, quando percebia a vontade de Deus, procurava pô-la logo em prática. E, de facto, olhou à volta e viu que a igrejinha, de facto, estava derrocada. E então entendeu que Jesus lhe pedia que construísse aquela igrejinha, ou que reconstruísse aquela igrejinha. E o que é que lhe passa pela cabeça? Vai a casa, o pai estava para fora, pega no seu cavalo. O cavalo, naquele tempo, em Itália, era uma coisa que só as pessoas muito ricas é que tinham, naquele século XIII. Era como ter hoje um Lamborghini, um Ferrari, ou não bastaria um Rolls Mercedes, nem, ou até se calhar um helicóptero, ou qualquer coisa assim, mas só as pessoas de muitos bens é que tinham. E ele pega no cavalo, pega numa série de tapeçarias à pressa lá da loja do pai, em que ele ajudava, dirige-se à cidade de Folim, que era relativamente perto dali, porque havia lá mercado, vende aquelas peças, arranja um saco de moedas e entrega ao padre pobrezinho, que era o responsável por aquela igreja. O padre não quer aceitar, porque não quer problemas com o pai dele, e São Francisco olha para aquele dinheiro e deita-o para o vão de uma janela, quer dizer, não se interessa nada pelo dinheiro. Então começa a ir a Assis ficava talvez a 1,5 km acima, numa ladeira íngreme, e ele todos os dias vai a Assis pedir pedras. Vai pelas ruas, as pessoas acham que ele endoideceu, está meio esfarrapado. Quem me der uma pedra terá uma recompensa, quem me der 2 pedras terá 2 recompensas, quem me der 3 pedras terá 3 recompensas, mas o certo é que as pessoas vinham dando pedregulhos. Ele os ia arrastando para ali abaixo e os ia como podia, reconstruindo a igreja. Quando o pai chegou de França e viu o que se tinha passado, ficou furioso. Não tanto por aquela venda e pelo dinheiro, isso era de algum modo o pretexto, mas foi porque percebeu que o seu filho estava desvairado e que se recusava a cumprir as grandes esperanças que ele tinha posto nele. Fosse ele o continuador dos seus negócios, da sua empresa, enfim, que pudesse manter
acrescentar a sua riqueza. E percebeu que não, Francisco estava dedicado à Igreja, já tinha feito algumas ordens menores e, portanto, estava sobre a jurisdição da Igreja e, por isso, faz queixa ao bispo. E, neste caso, o bispo, as personagens mais importantes da cidade eram o podestá, o governador, e o bispo. E o bispo tinha também a função de juiz nas causas que tinham a ver com a Igreja. Mas o seu pai faz uma acusação diante do bispo, e então reúne-se a Assise inteira, no largo da catedral, e o bispo sai com o seu séquito, e aparece o Pedro Bernardone, de um lado, com a família, todos os cidadãos muito curiosos, Francisco do outro lado, Pedro Bernardone apresenta as suas queixas, o bispo diz, então como é, Francisco, não pode ser, tu usaste as coisas de teu pai e sem licença dele as vendestes e portanto é justo que retribuas aquilo que de facto não é teu, não te pertence. E São Francisco, inesperadamente, para grande surpresa de todos, despoja-se totalmente, ficando absolutamente desnudo. E entrega tudo, as roupas inclusive, tudo, e diz assim, de hoje em diante, não mais chamarei pai a Pedro Bernardone, mas direi com toda a verdade, Pai nosso, que estais nos céus. Aqui, São Francisco identifica-se com Jesus, pobre, desnudo e crucificado. Jesus Cristo foi crucificado desnudo na cruz, sem nada. E São Francisco, ao identificar-se com Jesus Cristo assim, no despojamento total, descobre a verdadeira paternidade divina. Que Deus é realmente Pai. Quer dizer, que Deus não é um pai à maneira dos pais humanos, não é uma projeção imaginada que nós fazemos a partir dos pais humanos, mas que Deus é a crítica divina à paternidade humana. Os pais humanos é que têm que aprender a ser pais com Deus. E que este Deus é um Deus providente, que não falta com nada àqueles que se entregam à sua vontade. Aliás, como nós lemos no Evangelho, no Sermão da Montanha, quando Jesus diz, porque é que vos procurais, porque é que vos preocupais com o comer e com o beber, vede os pássaros do céu, eles não trabalham, vede os lírios do campo, eles não fiam, e, no entanto, o vosso Pai do céu garante o alimento aos pássaros do céu e reveste os lírios do campo com uma beleza maior do que a magnificência das vestes de Salomão. Quanto mais valeis vós. Portanto, procurai antes tudo o reino dos céus e a sua justiça, e o resto ser usado em acréscimo. Procurar o reino dos céus e a sua justiça significa o plano salvador de Deus, o amor salvífico de Deus. O reino dos céus, ultimamente, é o próprio Jesus Cristo, Deus feito homem. Nele está em plenitude o reino dos céus, e Ele é o Rei dos céus. E, portanto, procurar o reino dos céus e a sua justiça é procurar a Jesus Cristo e à sua missão, como diz São Francisco mais tarde, nada se deve antepor à salvação das almas. E argumentava com este facto de que o próprio Deus tinha descido do céu à terra para, humilhando-se e fazendo-se limitado e pobre como nós, entregar a vida para nos salvar. E nesta descoberta, São Francisco percebe que tem tudo e que nada lhe falta. E vai pelos campos todo contente, alegre, a dizer, eu sou o arauto do grande rei, eu sou o arauto do grande rei, num entusiasmo. Aliás, a palavra entusiasmo vem do grego, significa ter Deus dentro de si, portanto, transbordando desta presença de Deus e desta alegria que Deus lhe comunicava, até que encontrou uns ladrões e uns salteadores que lhe disseram, quem és tu? E ele disse, eu sou o arauto do grande rei. Eles pensaram que ele era maluco, deram-lhe uma tareia, deixaram-lhe uma vala cheia de neve, ele não se importou nada, ficou contente na mesma, porque tinha merecido ficar mais parecido com Cristo maltratado e torturado antes de ser crucificado, e tentou, a seguir,
estar um bocadinho num mosteiro beneditino, e lá esteve, ajudando na cozinha, mas depois percebeu que não era bem aquilo que Deus queria dele. E então sai de novo outra vez, tem uma veste de talar, um cinturão de couro, tem uma espécie de cajado para o ajudar nas caminhadas, umas sandálias e uma bolsa com alguma coisa que seja preciso. E reconstrói a igrejinha de São Pedro e depois a igrejinha da Porciúncula. Porciúncula quer dizer pequena porção, ou de Santa Maria dos Anjos. Ficava na planície, fronteira a Assis, a 3 km de Assis, numa planície que na altura era em grande parte coberta por um bosque de carvalhos. Reconstrói essa igreja, e depois, que era de propriedade dos beneditinos, e depois pede a um padre beneditino que vá lá celebrar. E no dia do apóstolo São Matias, eu estava a ajudar à missa, sozinho, com o padre. Foi lido o Evangelho do dia, que é São Mateus, o capítulo 10, que é a missão dos discípulos. Jesus chamou-os e enviou-os 2 a 2 a anunciar o reino dos céus. E disse-lhes: não leveis calçado para o caminho, nem cajado na mão, nem cinturão, nem bolsa, nem alforjes. A cada cidade onde chegares, procurai hospedagem nas casas, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. Comeis de tudo o que vos disser, o que vos oferecerem, não tudo, mas de tudo. Se alguma cidade não vos receber, batei o pó das sandálias e ide pregar por outra cidade. E São Francisco sentiu-se profundamente tocado por aquele Evangelho, mas São Francisco não se sentia autorizado a ser o intérprete definitivo e último do Evangelho. Queria sempre que a confirmação da Igreja, e por isso perguntou ao sacerdote que lhe explique o Evangelho. Um Evangelho que é tão simples, tão evidente. E o sacerdote explica-lhe, e uma vez que ele tem a certeza que era aquilo que ele tinha experimentado, porque tinha sido tocado, rompeu num júbilo, uma alegria intensíssima, a dizer: é isto mesmo que eu quero, é isto mesmo que eu desejo de todo o coração. E o que é que fez? Deitou as sandálias fora, deitou o cinturão fora, deitou a veste lá fora, deitou o cajado fora, meteu uma farpela em cima, com umas mangas largas, atou um cordel à volta da cintura e não quis a bolsa nem o alforje, e disse: eu tenho este em forma de cruz. De facto, o hábito, se eu tivesse levantado em forma de cruz, não é? A parte de cima da cruz, os braços são a cruz e o resto da cruz que enterra em terra. E sinal de Cristo crucificado. E começa a viver aquele estilo de vida que começa a atrair outras pessoas, entre as quais, por exemplo, Bernardo de Quintaval, o São Bernardo de Quintaval. São Bernardo de Quintaval tinha-se formado em jurisprudência em Bolonha. Era um lente, era dizemos hoje, um professor catedrático de Direito, e era bastante rico. E ficou impressionado com aquele Francisco, que ele conhecia, tinha mais ou menos a idade dele, e que, de repente, tem esta vida à margem daquilo que é costume, contra ele que era tão rico e que até esbanjador de riquezas, agora torna-se assim tão despojado e vive de esmolas, vencendo a vergonha até de ir pedir às pessoas que o conheciam e que o reconheciam, e ao princípio ainda tinha vergonha, mas depois venceu essa vergonha, venceu-se a si próprio, por amor de Deus. Como Cristo vendeu de esmolas, eu quero viver de esmolas. Como Nossa Senhora, a sua mãe pobrezinha, viveu de esmolas, eu quero viver de esmolas. E o Bernardo de Quintaval um dia convida-o para ir lá ao seu palacete, perto da Catedral de Assis, e fica à conversa com o São Francisco diante da lareira. Com uma lareira que existe aqui e que dá às vezes para conversas, olhando o fogo. E foi conversando. A noite foi-se adiantando, e depois já se fazia tarde, e Bernardo diz: Francisco, não voltes lá para o teu tugúrio, fica aqui, dorme comigo,
Lá no quarto tem bastante espaço, há lá outra cama, e lá vão para o quarto. E o Bernardo finge que está a dormir. E São Francisco, quando julga que o Bernardo está a dormir, levanta-se de mansinho, ajoelha-se e começa a rezar. E começa a rezar, dizendo: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu tudo. Quem sou eu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Desculpem. Quem és tu, Senhor? E o que sou eu? Quem és tu, Senhor Deus infinito, omnipotente e misericordioso, Criador do céu e da terra? E o que sou eu, pobre, miserável e verme desprezível? Quem és tu, Senhor, e o que sou eu? Quem és tu, Senhor, e o que sou eu? E passou a noite nisto. Quer dizer, abismando-se na grandeza e na majestade e na glória de Deus e humilhando-se na sua pequenez e admirando-se e maravilhando-se do amor infinito de Deus por ele, que era assim, tão insignificante. Passou em êxtase assim a noite inteira. E o Bernardo não conseguiu adormecer. De modo que, ao romper da manhã, o Bernardo diz-lhe assim: ó Francisco, eu quero viver como tu, eu quero seguir a tua vida. E São Francisco põe o arceiro e diz: mas isso é uma coisa, não podemos decidir isso assim, isso temos que consultar Nosso Senhor. Isso é uma decisão que não se pode tomar assim, pode ser temerária, tomar uma decisão dessas, dos pés para a cabeça. Então, mas como é que fazemos, diz Bernardo? Vamos à Catedral e vamos consultar os Santos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E entraram na Catedral, estava o Evangeliário, que é o livro dos Evangelhos, e São Francisco, como fazia sempre, invocou a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e abriu por 3 vezes os Evangelhos ao calhas, a primeira vez em honra do Pai, a segunda vez do Filho e a terceira vez do Espírito Santo. E nas passagens saíram, uma delas era a do jovem rico, perguntar a Jesus: o que é que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus diz: cumpre os mandamentos. Isso já eu faço. Se queres ser perfeito, se queres ser feliz, diz no Evangelho, Jesus olhou com amizade e disse: se queres ser perfeito, vai, a alegria de Jesus, vai, vende tudo o que tens, distribui todo o dinheiro pelos pobres, depois vem e segue-me. A segunda passagem era: quem não renunciar a si mesmo, quem não deixar pai, mãe, irmãos, família, cuidados, casa, por minha causa e por causa do Evangelho, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz para me seguir todos os dias não é digno de mim. E a terceira passagem, agora não me recordo, mas era semelhante. De modo que foi evidente para os dois que Deus estava a pedir, de facto, a Bernardo de Quintaval, Bernardo de Claraval é outro grande santo, viveu 100 anos antes de São Francisco de Assis, que deixasse as suas coisas e seguisse aquela vida de pobre à maneira de Jesus Cristo. E então saíram da Catedral, mas assim, sem mais nem menos. Entraram em casa, começaram a trazer para a rua as tapeçarias, as sedas, os veludos, os brocados, as salvas de prata, os objetos de ouro, as pedras preciosas, os baús, as arcas, tudo. Fizeram um monte de tudo o que existia na casa de Bernardo de Quintaval, em frente à Catedral do Bispo, chamaram os pobres e começaram a distribuir, assim, sem mais nem ontem, sem saber quem é, quem não é, que não sei o quê, e os pobres à fuçanga, como se diz, não é, a querer aquelas coisas, e eles todos contentes, e pronto, foi assim. E depois há um aristocrata, um nobre cavaleiro, também quer seguir São Francisco e que acaba por seguir, depois Santa Clara, que era também filha de aristocratas, que foge de casa à noite para ir ter a Santa Maria dos Anjos, lá lhes são cortados os cabelos, imposto o hábito e é levada para um mosteiro beneditino, para depois então ir para a Igrejinha de São Damião, fundar as Clarissas, e há uma grande amizade espiritual
entre São Francisco e Santa Clara de Assis, e, portanto, vão surgindo assim os companheiros. Não é que São Francisco tivesse pensado em fundar uma ordem religiosa. Ele pensou em viver o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, quando ele vai escrever a sua regra, a regra começa assim: a regra e vida dos frades menores, dos irmãos, frades quer dizer irmãos, vem do latim fratum frati, Frei Nuno quer dizer irmão Nuno, portanto eu sou o Frei Nuno Allen, quer dizer irmão Nuno Allen. A regra e vida dos frades menores é esta: viver o Evangelho, o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, prometendo a obediência ao Sr. Papa Honório, que era o Papa daquele tempo, e a todos os seus sucessores. E depois a regra vai explicitando isto. É uma regra curta, mas enfim, vai explicitando um bocadinho mais isto. Mas o núcleo central é isto. O que é que São Francisco quer? Viver como Cristo viveu. Até então, muitas ordens religiosas o que procuravam era inspiração, claro que é Jesus Cristo, com certeza, mas uma inspiração mais imediata no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, onde nós lemos os primeiros cristãos viviam num só coração e numa só alma, iam ao templo fazer as suas orações, eram assíduos ao ensino dos apóstolos, tomavam os alimentos em comum, celebravam a fração do pão, quer dizer, a Eucaristia em comum, distribuíam todos os seus bens pelos pobres e por aí fora. E São Francisco, em vez de se inspirar nisto, inspira-se no Evangelho tal como é descrito nos 4 Evangelhos. Como é que Cristo fez? Fez assim, eu também vou fazer assim. Cristo andou descalço, eu ando descalço. Cristo viveu dos molas, eu vou viver dos molas. Cristo não tinha onde repousar a cabeça, não é? Como ele diz, o Filho do Homem, diz Jesus acerca de si próprio, não tem sítio onde reclinar a cabeça, nem como os animais do campo, uma cova onde se abrigar. Portanto, vivia assim, segundo a providência. Também vou viver assim. Há, por exemplo, um episódio em que houve uma vocação de um irmão que era o sustento da sua mãe, que era viúva, que era pobre, e que a deixou para seguir São Francisco, e a mãe, coitada, foi-se lamentar porque ficava na miséria, porque o seu filho tinha ido embora, não tinha como se alimentar, e São Francisco diz assim, mas o que é que nós temos cá em casa? Há uns evangelhos, uma Bíblia no século XIII, antes do Gutenberg existir. Era um livro valiosíssimo, valia o preço de umas quintas. E diz, São Francisco diz, deem a Bíblia à nossa mãe, porque ele, que era mãe de um, era mãe de todos. Deem a Bíblia à nossa mãe. Mas, ó Francisco, é a única Bíblia pela qual nós podemos meditar e rezar. É verdade, mas é mais agradável ao Filho de Deus que nós cumpramos a sua vontade do que meditemos a sua palavra sem a cumprir. E mandou dar a Bíblia à senhora, que foi toda contente, porque já tinha a sua subsistência garantida. Há um outro episódio também, que é como alguém também que lá vai pedir e só havia uns candelabros ou uns vasos no altar de Nossa Senhora, e São Francisco manda dar aquilo. Então, mas em honra da Virgem Maria, Santa Maria. Pois é, mas a nossa mãe, pobrezinha, gosta mais que nós cumpramos a vontade do seu filho do que enfeitemos o seu altar sem cumprir essa mesma vontade. Apesar disso, não pensem que São Francisco era, como é que ia dizer, que seria indiferente ou até descuidado e desleixado em relação às igrejas. Não era de todo. Aliás, muitas vezes ia com uma vassoura às costas, pelas igrejinhas abandonadas, varrer as igrejas que estavam descuidadas, e recomendava muito aos sacerdotes que tivessem vasos preciosos, portanto em prata, em ouro, porque o Santíssimo Sacramento da Eucaristia é o único momento em que Deus desce de novo à terra e que nós podemos tocá-lo com as nossas mãos e dele nos podemos alimentar.
E ele próprio, que andava sempre com uma túnica completamente remendada e esfarrapada, e quando exercia o seu ministério de diácono, que ele foi ordenado diácono, tinha uma túnica branca bordada, aliás, por Santa Clara de Assis, lindíssima, que ainda se encontra em Assis em exposição. Podem ir lá ver, nessa igreja de São Jorge, aliás, juntamente com os caracóis de Santa Clara, que tinha uma cabeleira farta e loira, lindíssima. E São Francisco, aliás, ele gostava tanto da pobreza, não pela pobreza em si, mas porque Cristo tinha vivido pobre e a sua Santíssima Mãe também, que quando, o que era raro, se encontrava algum pobre mais pobre do que ele, roía-se de inveja, ficava invejoso, e então procurava trocar a sua farpela remendada com os farrapos que o pobre tinha. Aliás, há depois um outro companheiro, que veio a ser o São Frei Junípero, que era assim muito simples e tinha muito estouvado, mas ao mesmo tempo cheio de uma ingenuidade maravilhosa, que esse dava tantas vezes o hábito, quando encontrava alguém que andava esfarrapado, que o superior dele, o guardião dele, o proibiu de dar mais vezes o hábito, e era um hábito, como digo, remendado. E então um dia, depois do superior ter proibido isso, um dia aparece-lhe um pobre a pedir esmola por amor de Deus, e eles, como São Francisco, por amor de Deus, não se recusa a nada. O São Francisco pensava, se um grande rei me mandasse um embaixador a pedir qualquer coisa, eu dava-lhe tudo. Ora, os pobres são embaixadores do grande rei que é Deus. E, portanto, não lhe posso recusar nada. E este Frei Junípero virou-se para o pobre e disse assim, eu não te posso dar nada porque o meu guardião proibiu 1% de obediência que eu te desse alguma coisa. Mas se tu me tirares o hábito, eu não me queixarei. E o pobre tirou-lhe o hábito, ficou com ele. E, portanto, quando ele chegou ao convento, já tinha desculpa para dar. O Frei Junípero tem coisas, de facto, espantosas. Portanto, esta pobreza radical de São Francisco, estamos a ver porque é que ele era chamado, de facto, o povrelo, o pobrezinho. E São Francisco, com esta, a certa altura, foi a Roma, nos inícios, em 1209. Ele nasceu em 1181 ou 182 e veio a morrer em 1200 e agora não me lembro, mas daqui a bocado já vem. Ele vai para ser o Papa, era o Papa Inocêncio III, que era o Papa mais poderoso de toda a história da Igreja, era Papa Imperador. Tinha um poder não só espiritual, mas temporal enorme. Estava um bocado esquecido daquela frase de Jesus que diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Enfim, eram outros tempos, também temos que compreender, era uma mentalidade e um mundo diferente. Mas este Papa, São Francisco, vai lá, através do cardeal São Giovanni, um cardeal que gostava e que se tinha ficado edificado com o teor de vida dele, e tenta ser recebido pelo Papa, na igreja do Papa, que é São João de Latrão, ainda hoje, não é São Pedro, no Vaticano, é São João de Latrão, em Roma, que é a igreja-mãe de todas as igrejas. Quando este Papa for entronizado, será entronizado na igreja de São João de Latrão. E não conseguiu chegar ao Papa. E tinham falado ao Papa, mas enfim, o Papa tem mais que fazer, ainda por cima naquele tempo, e com tantas distâncias, tantas honrarias, tantas cerimónias, tantas dificuldades que havia. E o Papa, nessa noite, tem um sonho. E o sonho é que a igreja de São João de Latrão, portanto o símbolo da Igreja Universal, estava a derruir. E que chega um homem pequenino e miserável e põe os seus ombros à igreja e que impede a sua derrocada. E Inocêncio III pensou imediatamente naquele mendigo que tinha recusado a receber e mandou chamar. E parece até que lhe prepararam um discurso, estilo, talvez até em latim. O São Francisco chega lá, olha para aquilo, começa a tentar dizer, mas depois
depois começa, inspirado pelo Espírito Santo, a falar com tanto entusiasmo e a dizer que a única coisa que quer é seguir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e viver tal como Ele viveu. Começaram logo os cardeais. Não, mas isso, nos dias de hoje, é impossível. Isso era no tempo de Cristo. Isso foi há 1200 anos. Hoje são outros tempos, nem pensar nisso e não sei o quê. Pois este cardeal São Giovanni disse que chamou a atenção dos seus irmãos cardeais. Irmãos, reparem, vossas eminências, ilustríssimas eminências, reverendíssimas eminências, que se nós dizemos que não é possível cumprir nos dias de hoje o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, estamos a dizer que Jesus Cristo, que é Deus, nos pediu coisas impossíveis para praticar, e isso é uma grave ofensa a Deus, porque Deus não nos pode pedir nada que não possamos praticar com o auxílio da sua graça, e por aí fora. A verdade é que o Papa aprovou verbalmente a regra, em 1209. Mais tarde vem haver um concílio em 1215, um concílio muito importante, onde São Domingos, segundo tudo indica, onde São Francisco, conheceu São Domingos de Gusmão, espanhol, 14 anos mais velho do que ele, que fundou a Ordem dos Dominicanos, a Ordem dos Pregadores. São Domingos queria uma regra própria e não a conseguiu porque esse concílio proibiu novas regras, aceitando só as que já tinham tradição na Igreja, de São Bento, de Santo Agostinho, de São Basílio, etc. Com exceção da de São Francisco, da dos franciscanos, porque o Papa Inocêncio III a tinha aprovado já verbalmente em 1209. E houve ali uma relação de amizade entre São Francisco e São Domingos, de tal modo que ainda hoje é costume em todas as igrejas franciscanas haver não só a imagem de São Domingos, de São Francisco, mas também a de São Domingos, e em todas as igrejas dominicanas haver, para além da imagem de São Domingos, uma de São Francisco. E quando é o dia de São Francisco, o geral dos dominicanos vai celebrar e festejar com os franciscanos, e quando é o dia de São Domingos, assim o faz o geral dos franciscanos com os dos dominicanos. Portanto, são ordens muito irmãs, muito primas, muito cordiais, dão-se muito cordialmente. Tiveram algumas disputas teológicas a propósito da Imaculada Conceição, em que os franciscanos perceberam essa verdade de fé, e os dominicanos, com boa vontade, julgando que faziam bem, portanto, boa fé, a combateram em nome da defesa ou da defesa do dogma de Cristo Redentor Universal, julgando que o dogma da Imaculada Conceição poria em perigo esse dogma da redenção universal de Cristo. E o bem-aventurado Dom Descoto, aliás, num debate com mais de 200 teólogos que se opunham a ele, convenceu-os e persuadiu-os a todos de que não era assim e de que isso não acontecia. De modo que, como sabemos, este dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX no século XIX. Curiosamente, aliam-se aos franciscanos, usemos esta expressão, os jesuítas. Este Papa é jesuíta, o Papa Francisco. Porque a Companhia de Jesus sempre defendeu, nascida no século XVI, portanto 300 anos depois de São Francisco, sempre defendeu também a Imaculada Conceição. E de tal maneira que faziam juramento de defender esta verdade até ao derrame de sangue. E os nossos lentes da Universidade de Coimbra também faziam esse juramento. E o nosso rei Dom João IV, antes do dogma ser proclamado, coroou a imagem da Imaculada Conceição em Vila Viçosa como Rainha de Portugal. E fez também juramento de defender esta verdade até ao derrame de sangue. De modo que estávamos a falar da pobreza de São Francisco, mas há um outro aspecto da pobreza que é muito importante para além destes que eu referi assim ao de leve. E brevemente. O que é que se pode dizer mais sobre a pobreza do que isto? Pode ser uma coisa ainda maior. São Francisco era uma pessoa extremamente sensível. No seu tempo, existia lepra. A lepra era uma doença considerada toda ela contagiosa. E se alguém ficava leproso, era
vamos usar esta palavra, entre aspas, era excomungado, quer dizer, era expulso da família, quer dizer, o pai ou a mãe, ou os filhos, ou o namorado, ou a mulher, não queriam mais contacto com aquela pessoa, porque tinham de salvaguardar as suas vidas. Portanto, era expulso de casa. Não era só expulso de casa, como era expulso do bairro. E não era só expulso do bairro, como era expulso da cidade. E não podia ter contacto com ninguém. Toda a gente deixava de lhe falar, passava a ficar isolado. A única companhia que poderia ter era outros que tivessem o corpo apodrecido como ele. E tinha que andar com um badalo, como as vacas, para quando se andava nos campos, se ouvisse o som do badalo, as pessoas fugissem, porque sabia que vinha aí um leproso. E havia assim uma espécie de leprosário, onde eles se reuniam e estavam, onde as pessoas, às vezes à distância, iam deixar lá alimentos, que depois eles iam buscar. E São Francisco tinha um horror tal aos leprosos, que quando passava a 2 km, 2,5 km de uma leprosaria, tapava o nariz com medo que lhe chegasse o cheiro dos leprosos. Imagina o horror que ele tinha, género, cabelos em pés, pele de galinha. E um dia ele ia a cavalo, numa planície, conta São Boaventura, um dos sucessores de São Francisco de Assis, na sua legenda maior, uma biografia. São Boaventura veio a ser doutor da Igreja e um grande santo, muito amigo de São Tomás d'Aquino, os dois professores da Universidade de Paris. E de repente vê um leproso lá ao longe, esporeia ao cavalo para fugir daquilo que ele não queria ver. Quer dizer, viu ao longe, mas ele não queria sequer ver, não é? Vira a cara, esporeia ao cavalo e põe-se por ali numa desfilada. Mas de repente lembrou-se naquelas tais orações que eu falava há bocado, que ele se retirava nisto e naquilo, depois da prisão de Perugia, da libertação de Perugia, ele lembrou-se que o Senhor lhe inspirava uma coisa que era misteriosa, que ele não percebia bem o que é que queria dizer. Ele dizia: Francisco, tudo aquilo que até agora te era amargo, se transformará em doçura. E tudo aquilo que até agora para ti era doce, se te amargará. Transformar-se-á em amargura. Quer dizer, na linguagem moderna, tudo aquilo que te dava alegria e felicidade passará a deprimir-te, a entristecer-te. E tudo aquilo que dava tristeza e te deprimia passará a alegrar-te e a ser a tua felicidade. E então puxa as rédeas do cavalo, volta atrás, desce do cavalo, dirige-se para o leproso, abraça o leproso, beija o leproso, deixa-lhe o saco com moedas de ouro, monta no cavalo, conta São Boaventura, olha à sua volta e não vê ninguém. E assim São Boaventura mostra que quem lhe apareceu foi Cristo sob a forma de leproso. E de facto, às vezes na Sagrada Escritura, por exemplo, o Cântico de Isaías, não é? O servo de Javé, o Messias, futuro Salvador, é comparado ao leproso, aquele diante do qual se vira a cara e se tem repugnância e não se quer encontrar e do qual se foge. E a partir deste dia, São Francisco começa a ir todos os dias para o leprosário. Imaginem a alegria daquela gente. Ninguém nunca mais tinha querido saber deles. Ninguém se aproximava deles. E aparece ali um jovem de 25 anos, cheio de vida, de vitalidade, de energia, de alegria, ali a fazer uma grande companhia, a abraçá-los, se calhar a contar-lhes graças, a falar-lhes de Deus. E depois não só isso, a lavar-lhes as feridas, a curá-los e não sei o quê, e por aí fora. De modo que ele mais tarde, no seu testamento espiritual, vai escrever assim: quando eu andava em pecados, quer dizer, quando eu vivia em pecado habitual, quando eu andava em pecados, era-me extremamente amargo dar com os olhos em leprosos. A expressão é interessante, dar com os olhos. Lá, basta vê-lo lá ao fundo. Ficava desesperado, ficava deprimido, dava-se volta ao estômago. Mas um dia,
o Senhor Deus me conduziu ao meio deles, portanto ele percebe que aquilo não foi um acaso, mas que fez parte da providência misericordiosa de Deus. O Senhor Deus me conduziu ao meio deles, eu com eles usei de misericórdia, e aquilo que me era amargo, que me era insuportável, intolerável, se transformou em doçura da alma e do corpo. Passou a ser a minha alegria, a minha realização e a minha felicidade. De modo que, depois disto, São Francisco passa a ter já não um pó aos leprosos, a quem chamava os meus outros Cristos, mas um pó ao pecado, o tal pecado que o atraía, que o fascinava, começou a repugná-lo. E o leproso começou a atraí-lo porque nele via o rosto do próprio Jesus Cristo. Não é que ele amasse a lepra, pelo contrário, ele odiava a lepra, detestava a lepra. Porquê? Porque amava o leproso. E por isso também começou a detestar o pecado. Porquê? Porque ama o pecador. Assim como o médico é aquele que tenta matar a doença, é aquele que, com ódio visceral, procura combater a doença, porque é detestável por estar a dar cabo do seu paciente, assim o santo procura combater o pecado para salvar o pecador. E por isso diz Santo Agostinho, detestai o pecado, mas amai os pecadores. Deus abomina o pecado, mas Deus ama infinitamente os pecadores e quer libertá-los dessa febre e dessa doença horrível que é o pecado. Que é uma doença que não só pode matar para esta vida, mas para a vida eterna. Eu andei 10 anos no Colégio de São João de Brito, que é um colégio dos padres jesuítas. E sempre tive uma educação católica, lá em casa. Mas, enfim, na minha juventude, afastei-me durante alguns anos da igreja. E lembro-me que, entre outras coisas, houve uma que me marcou profundamente nessa altura. Uma foi descobrir lá, nas estantes, os meus pais tinham muitos livros em casa e muitas estantes com livros, descobrir um livro em que estava escrito na lombada: a única verdade é amar. E eu, curioso, peguei naquele livro, que era de Raul Fulró. Raul Fulró era um cristão, casado, um leigo, mas que andou pelo mundo inteiro a servir os leprosos e a pregar em defesa dos leprosos, que ele dizia naquela altura, naquele tempo: dê-me o preço de 2 superbombardeiros, um americano e outro da União Soviética, e com esse dinheiro eu acabo com a lepra no mundo. Era possível acabar com a lepra no mundo. Criar hospitais para todos e acabar com a lepra no mundo. Nunca ninguém lhe deu esse dinheiro correspondente, embora muitas vezes pessoas contribuíram e havia, creio que ainda hoje haverá, o dia 31 de janeiro, que é o Dia Mundial dos Leprosos, havia peditórios nas igrejas para essa organização da Raul Fulró. Eu recordo-me que um dia, na minha paróquia, a paróquia de São João de Brito, em Lisboa, em Alvalade, eu e outro amigo meu oferecemos para, no fim das missas, fazer esse peditório. Era-nos dado um saco de pano, assim mais ou menos desta altura, vermelho, cada um tinha o seu saco, punhamos de um lado e do outro da saída e começávamos com aquela lenga-lenga, esmola para os leprosos, esmola para os leprosos, e as pessoas iam saindo sem... Era rara a pessoa que punha ali alguma coisa. E de repente, não sei porquê, deve ter sido Nosso Senhor que me inspirou, porque eu não seria capaz de também atrevimento, comecei a dizer: esmola para os leprosos, podia ser você, podia ser o seu filho, podia ser a sua mãe, podia ser o seu irmão, esmola para os leprosos, podia ser você, podia ser... E as pessoas começaram a voltar atrás e os sacos acabaram por se encher. Esta coisa de perceber que o sofrimento que toca aos outros pode, em qualquer circunstância, em qualquer momento, tocar-nos a nós. E que por isso devemos amar os outros como gostaríamos de ser amados nas mesmas circunstâncias em que eles vivem, como nos amamos a nós próprios, não é? Aliás, podemos dizer que o segredo do santo é que trata o tu como se fosse um eu, como se fosse o seu eu,
e se trata a si mesmo como se fosse um tu. Por exemplo, ali o nosso António foi ao dentista, dói-lhe o dente, está a tomar brufeno, mesmo assim as dores não passam. Mas a dor é dele. O que é que nós dizemos? António, pá, pronto, começada, tal, mas isso há de passar, vais ver, vais melhorar mais 2 dias ou 3 e tal. Mas a dor dele não me dói. Se a dor dele me doesse, eu era capaz de ter uma solicitude maior. Então não tem emprego, vamos supor. E vai começada e tal, pois olha, rezo por ti e tal, com certeza. Mas se fosse eu a não ter emprego, eu mexia meio mundo e não descansava enquanto não me arranjasse um emprego, porque tinha fome, porque não tinha dinheiro para pagar as coisas, tinha os filhos, tinha... Enfim, se eu não fosse franciscano, tinha a mulher para tratar, tinha estas coisas todas. E o santo é aquele que sente as coisas dos outros como sendo dele mesmo, delas próprias, sente as dores dos outros como próprias, e sente as suas dores e os seus problemas como se fossem dos outros. E, portanto, às vezes esquece de comer, está a pregar, como acontece com alguns santos, tem que lembrar, olha, veja lá, coma, durma um bocado, isso faz-lhe mal, e não sei o quê, tem que também cuidar de si. Quer dizer, conseguem, como é que é dizer, pela graça de Deus, ser virados do avesso. E assim foi, de facto, com São Francisco de Assis. Ora bem, esta pobreza de cuidar de gente repelente, que tem a cara desfigurada, não havia também os tratamentos que há hoje, os dedos a cair, o nariz aberto, cheirar a podridão, expelir pus por todo o lado, e ter mesmo assim alguém que se aproxime de nós e que nos ame, e que nos limpa e que goste de nós e tal como somos e que aceite e a gente vê que gosta de estar connosco, isto é uma prova de amor. E este Papa, o Papa que escolheu o nome de Francisco, quando era padre e arcebispo e cardeal, muitas noites passou-as em hospitais, e às vezes a noite inteira, a cuidar de doentes, e a visitar também os padres idosos e doentes, e os sem-abrigo. Parece mesmo que ele conhecia todos os sem-abrigo de Buenos Aires, pelo nome e pessoalmente, que os ia visitar e acompanhá-los. Até ontem eu vi na televisão que houve aqui há uns anos um grande incêndio, uma discoteca em Buenos Aires, onde estavam muitos jovens, e quando apareceram os bombeiros, já lá estava o cardeal Bergoglio. Apareceu antes dos bombeiros. Porquê? Porque eu tinha uma organização que o avisaram que ele estava sempre a par de tudo o que era necessário e chegava primeiro. Nós vemos que, quando ele escolhe o nome Francisco e diz aos jornalistas, eu fiquei a pensar na pobreza, é tudo isto que eu disse, e poderia dizer muito mais, desta pobreza e desta dedicação aos mais pobres dos mais pobres, que no tempo de São Francisco eram os leprosos, que está por detrás disto, porque o Papa Francisco conhece muitíssimo bem a vida de São Francisco de Assis. Aliás, ele ia regularmente, quando ia a Roma, ia a pé, mesmo cardeal, à nossa Cúria-Geral, falar com o geral dos franciscanos. E amanhã, na missa inaugural do seu pontificado, estarão a concelebrar com ele, para além dos cardeais e dos patriarcas, o geral da Companhia de Jesus, jesuítas, e o geral dos franciscanos. Mas o Papa adiantou aos jornalistas que não tinha sido só por causa da pobreza, mas também por causa da paz. Ele é o santo da paz. No tempo de São Francisco, decorria uma cruzada. E São Francisco teve a inspiração de Deus de ir pregar ao sultão do Egito. E dirigiu-se à Terra Santa, com mais alguns irmãos. E quando chegou lá, teve que, era necessário uma autorização do cardeal que chefiava ou que pelo menos mandava na cruzada, para poder passar para as linhas inimigas.
E, enfim, o cardeal não queria dar autorização e toda a gente o tentou dissuadir. Tu és doido, és louco barrido, vais ser morto, não te aguentas 2 minutos. Mas, de facto, aquela simplicidade e aquela santidade dele acabaram por comover e convencer e persuadir a que lhes fosse dada licença. E ele é detido imediatamente pelos muçulmanos, que, naturalmente, com gestos pouco amigáveis, julgando que seria algum espião, porque o que é que queres, o que é que não queres, e não sei o quê, por aí fora, e ele consegue persuadi-los a que o levem ao sultão. O sultão não te vai receber, e não sei o quê, por aí fora, mas o sultão, o facto é que acabou por recebê-lo. E nas fontes franciscanas conta-se que o sultão mandou pôr um tapete diante do seu, não sei se é trono, ou enfim, pelo menos das almofadas onde se sentava, um tapete com uma cruz. Pensando assim, se este cristão, quando aqui chegar, pisar a cruz, para me saudar, eu digo, mas que cristão és tu, que nem a tua fé respeitas e pisas o sinal do teu Salvador. Se ele não passar pelo tapete, eu acuso-o de falta de cortesia e de reverência para com a minha soberania e de qualquer das maneiras ele não tem hipóteses, diríamos assim, na linguagem de hoje. São Francisco entra, pisa o tapete, na maior das calmas, aproxima-se do sultão, faz-lhe as cortesias, e o sultão argui-o. Então, como é? Tu dizes cristão e que me queres converter à fé cristã e pisas o sinal do teu Salvador. E São Francisco retorquiu: ó irmão sultão, tu estás muito enganado, porque no Calvário havia 3 cruzes. A cruz de Cristo, a cruz do bom ladrão e a cruz do mau ladrão. E esta que tu aqui tens é do mau ladrão e por isso eu a pisei. Nós começou assim, com bom humor, o sultão gostou e São Francisco começa-lhe a falar da fé e os imãs muçulmanos, nervosos, começam a debater e a ripostar. E São Francisco faz de repente uma proposta inesperada e que nos parece absurda. Pois diz assim, mas se querem comprovar qual é a fé verdadeira, eu faço-vos um desafio. Acendam aí uma grande fogueira e vocês atiram-se para dentro da fogueira, e eu também, e quem não ficar queimado é porque a sua fé é verdadeira. E claro que os imãs recusaram. Porquê é que São Francisco faz esta proposta? Porque parece uma proposta temerária, até tentar a Deus. Mas há uma razão, é porque quando Maomé surgiu no século VI, depois de Cristo, conta-se que os imãs de muçulmanos teriam feito um desafio semelhante aos sacerdotes cristãos. E os sacerdotes cristãos responderam muito bem, não é assim que se prova a veracidade de uma religião, e vamos conversar e argumentar. E eles então usavam esse exemplo como uma cobardia dos cristãos que não acreditavam na sua própria fé e tinham medo de se meter à prova do fogo. Então São Francisco, para que eles não pudessem usar mais desse argumento, faz ele próprio a proposta e eles recusam. A verdade é que o sultão gostou, estimou, respeitou, e alguns dizem, embora não exista a certeza disso, que o próprio sultão se teria convertido, mas não tornado pública a sua conversão devido à circunstância em que se encontrava, mas que pelo menos isso certamente teria ficado com uma admiração, referência e estima por Jesus Cristo. E quis ter um gesto de gratidão e oferecer uns baús cheios de pérolas e de rubis e de esmeraldas e de diamantes, enfim, riquezas, àquele homem que lhe falava tão bem de Deus e da salvação das almas.
E São Francisco recusou, não aceitou nada, nem um cêntimo, poderíamos dizer hoje. E isso ainda deixou o sultão mais edificado. E a verdade é que, desde então, houve sempre relações, de um modo geral, amistosas entre o mundo muçulmano, entre o Islão e os franciscanos. E ainda hoje, os franciscanos, desde há 750 anos, são os guardiães dos lugares santos na Terra Santa. Claro que houve muitos mártires, mais de 2000, só ali, na Terra Santa de franciscanos, que nunca dali saíram, mesmo nas circunstâncias de maior perigo. Sempre ficaram com os cristãos que lá haviam e com os lugares santos para poder garantir que pudesse haver peregrinações de cristãos. São Francisco regressa da Terra Santa, tentando estabelecer essa paz com o sultão, que não conseguiu, não só por causa do mundo muçulmano, mas também, porventura, por causa do mundo cristão. E ele é um profeta da paz também na sua terra. Consegue reconciliar muitas cidades-estados, consegue, às vezes, em guerra civil, e que, através da sua oração, da sua intervenção, dos seus escritos, entre os quais o Cântico das Criaturas, ele consegue restabelecer a paz. Mas é também, disse o Papa Francisco, nesta comunicação a jornalistas, não só o Santo da Paz, recordando que o primeiro grande encontro de oração pela paz entre todas as religiões foi promovido pelo Papa João Paulo II, precisamente em Assis, que não seria possível, na altura, tê-lo feito em qualquer outro lugar, precisamente por causa deste fascínio que São Francisco de Assis exerce sobre o mundo inteiro, como o Santo da Paz. Mas disse o Papa Francisco também porque ele é o grande amante da criação. E, portanto, não é de estranhar que no tempo do Papa João Paulo II, ecologistas do mundo inteiro, muitos deles não católicos, outros nem cristãos, outros ateus, outros agnósticos, outros pertencentes a outras religiões, fizeram um pedido a João Paulo II, ao bem-aventurado João Paulo II, que proclamasse São Francisco de Assis padroeiro dos ecologistas. E o Papa João Paulo II assim o fez. Lembremos que a literatura italiana começa praticamente com o Cântico das Criaturas de São Francisco, em que ele começa: Altíssimo, omnipotente e bom Senhor, a ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E depois começa a louvar a Deus pelas suas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, que nos dá a luz e nos alumia, pela irmã Lua, pela irmã Água, pela irmã Chuva, pelo irmão Fogo, jucundo, forte e alegre, e acaba pela irmã Morte, corporal, que possibilita o reencontro com Cristo na glória, o encontro com Cristo, mas já glorificado. São Francisco compôs este cântico para apaziguar uma luta renhida que havia entre o bispo de Assis e o governador de Assis, o podestá de Assis. E conseguiu pacificá-los através disto, mandou um frade seu cantar este cântico que ele tinha feito. Este cântico, que é uma obra-prima da literatura mundial, mas também da literatura religiosa, é belíssimo e diz, de facto, desta relação que São Francisco tinha com a natureza. Por exemplo, ele veio da Terra Santa com uma doença terrível nos olhos, na vista. Nós sabemos que a medicina avançou a passos muito, muito lentos e que antes faziam coisas com a melhor das intenções que nem sempre resultavam no bem do paciente, às vezes até o pioravam. A verdade é que os cirurgiões daquele tempo acharam que o tratamento adequado àquela doença que São Francisco tinha era uma cauterização. A cauterização era pôr um ferro em brasa que o queimasse da sobrancelha até ao lóbulo inferior da orelha, de um lado e do outro. De modo que, feito o diagnóstico e decidida a terapêutica, São Francisco logo se expôs.
O médico pôs os ferros lá na lareira a aquecer, e quando eles estavam bem em brasa, e se preparava para a cauterização, os irmãos que ali estavam pediam escusas para não estar presentes, porque lhes fazia uma aflição terrível. É preciso ver, naquela altura não havia anestesias, quer dizer, nem brufenos, nem Benuron sequer, nem uma aspirina, não havia nada que tirasse a dor. E São Francisco de ânimo alegre, quando antes do cirurgião tirar os ferros da brasa, abençoa o fogo e diz: irmão fogo, eu te abençoo em nome do Deus omnipotente que te criou tão belo, jucundo e forte. Tu recordas-te que eu sempre tratei bem e fui amável e cortês contigo. Tu agora, nesta circunstância, lembra-me também de mim, que sou teu irmão. E São Francisco diz, chegava ao ponto de São Francisco proibia aos seus frades de apagar as candeias quando se iam deitar, em honra do irmão fogo, eles que se apagassem por si. Um dia estava à volta da fogueira, no inverno, com os seus irmãos, a ponta do seu hábito ele estava distraído, começou a pegar fogo, e ele recusava-se a apagar o fogo, por respeito ao irmão fogo. Tiveram que ser os irmãos a apagar o fogo do hábito, porque ele não apagava. Uma vez no Monte Alverne, onde eu fiz o noviciado. Monte Alverne tem neve quase o ano inteiro. Em agosto temos que andar lá de camisola. E São Francisco vivia ali. E a única coisa que tinha para se cobrir à noite era uma manta de pele de ovelha. E um dia houve lá, distraído, deixou a pele da ovelha mais perto do fogo, onde cozinhava, e aquilo pegou fogo, e São Francisco tirou, lembrando-se do frio que tinha. Mas depois ficou arrependidíssimo. E eu roubei ao irmão fogo, que queria comer a minha pele de ovelha. E então queimou a pele da ovelha, porque, por inveja, não deixei o irmão fogo comer a pele da ovelha. Claro que por trás disto há todo um sentido místico, não é? Nós sabemos que no fogo, o fogo aparece a sarça ardente, é um sinal da presença de Deus. Portanto, São Francisco era um poeta e ao mesmo tempo era um místico. Havia aqui uma disposição, de algum modo, da providência divina, que queria que ele se penitenciasse mais e, portanto, que entregasse a ele, através do fogo, esta pele de ovelha e que padecesse em comunhão com Cristo crucificado, em virtude da amizade e da semelhança que queria ter com ele, mais qualquer coisa. Enfim, seja como for, a verdade é que o médico lhe aplicou as cauterizações e quando aquilo acabou e os irmãos voltaram, São Francisco diz, em verdade vos digo, com ar sorridente, em verdade vos digo, não senti a mínima dor, o irmão fogo foi muito amável e cortês comigo. E São Francisco era assim, ia pelo um caminho, de repente via uma minhoca, um verme, e parava e afastava, porque Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, no Salmo não sei quantos, tinha sido comparado a um verme que rasteja e que ia pelos campos, via uma série de cordeiros e de cabritos, e depois via um cordeiro no meio deles. E começava a chorar porque lembrava Jesus Cristo, o cordeiro sem mancha, no meio dos cabritos, que eram os pecadores, porque ele veio dar a vida e se veio entregar na cruz. Ia de barco, falava com os peixes que lhe apareciam e abençoava-os. Um dia ia a passar por um caminho, viu um bosque cheio de pássaros de todos os géneros e dirigiu-se a correr encantado para os pássaros e os pássaros não fugiram. E então começou a pregar aos irmãos pássaros. Irmãos pássaros, que belos que sois, tendes muito que agradecer a Deus. Que belas penas tão coloridas, tão vistosas. E não tentes que trabalhar, nem preocupar-vos com o dia da manhã, que Deus vos provê o sustento. E com essas asas maravilhosas que podeis voar, que tanta inveja que eu tenho, gostava também, não havia aviões nem helicópteros na altura, não é? Que eu gostaria também. Muitas graças tendes dar ao vosso Deus. E dizem, os irmãos que iam com ele comentavam
que os passarinhos gorjeavam, abanavam as cabecinhas como quem diz que sim, espanavam as asas e não sei o quê. Ele passava, roçava o manto nelas e não fugiam. E só se foram embora depois deles ter dado a bênção e partiram em forma de cruz, umas para o alto, outras para os lados e outras para baixo. E há os fazões, davam-lhe um fazão, o fazão ele acariciava o fazão e depois mandavam soltar na floresta. O fazão voltava da floresta sozinho à procura do São Francisco, saltava-lhe para o colo. Ou uma lebre, davam-lhe a lebre, ele dava vestinhas na lebre, soltava a lebre não fugia, ia sempre ao pé dele. E assim com uma série de coisas, o lobo de Gúbio, era um lobo terrível, feroz, ferocíssimo, enorme, raro, que matava o gado da cidade de Gúbio, já tinha morto inclusive alguns aldeões, andava tudo aterrorizado. São Francisco passa por ali, diz, eu vou falar com o irmão lobo. Toda a gente diz, mas tu estás doido, és louco, ele mata-te. E São Francisco adentra-se pela floresta dentro, com os aldeões cá muito atrás e os irmãos muito atrás, com o receio do que é que lhe possa acontecer. Aquele irmão lobo, aparece o lobo, com ar feroz e rosnando e uivando, e São Francisco estende a mão e diz, irmão lobo, o Senhor te dê a paz. E o irmão lobo fica assim um bocado surpreendido, e São Francisco passa-lhe no raspanete. Irmão lobo, tu não tens vergonha, tu és um homicida da pior espécie, não te limitas a matar o gado desta gente, mas mataste mesmo aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é um crime tão grande e tão hediondo, tu merecerias a forca. Mas eu, irmão lobo, eu também compreendo o que levou a tal. Tu estavas faminto, não tinhas que comer e desvairaste. Mas eu quero fazer contigo um tratado de paz. Eu te prometo, da parte de Deus, que a partir de hoje, na cidade de Gúbio, todos proverão ao teu alimento. E tu tens que fazer o juramento que daqui em diante não farás mal nem a gado, nem a pessoa, nem ao homem, nem à mulher, nem a criança alguma. Aceitas tu, irmão lobo? Em sinal disso, levanta a tua pata para podermos saudar. O irmão lobo levantou a pata e São Francisco lhe deu o passou bem. O passou bem. O que é o passou bem? O que é um passou bem? De onde é que vem o passou bem? Nós usávamos tanto em Portugal, agora é... Como é que se diz agora? Tchau. Tchau é italiano, mas agora usa-se. Então, lá. Mas antes era o passou bem. Passou bem. Passo bem. Então como tem passado? Tem passado bem. De onde é que isto vem? De paz e bem. A saudação de São Francisco era paz e bem. Em latim, pax et bonum. Em italiano, pace e bene. Em português, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Passo bem. Está a ver, não é? Passo e bem. Passou bem. Então, como tem passado bem. E é esta a origem da saudação. Porque, reparem, os franciscanos tiveram uma influência enorme em Portugal. Basta dizer que no século XVI, só na Península Ibérica havia 50 mil franciscanos. E na Europa, 150 mil. De modo que a influência franciscana é uma influência profundíssima, que empapou, digamos assim, a alma do nosso povo. Claro que há outras influências também, dos carmelitas, dos dominicanos, no norte ali principalmente dos beneditinos, evidentemente que há. Mas há também esta muito franciscana, dos frades do povo. Aliás, é curioso, são parentes, que a evangelização na Península Ibérica começou com uma pega de caras. Porque São Francisco de Assis, da primeira vez que manda os seus irmãos em missão, primeiro manda-os ali nas cidades em Itália, mas depois manda-os para a Europa. Para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França. Até se esqueceu se eles sabiam falar alemão ou não. Por exemplo, os que foram para a Alemanha só sabiam dizer já. E então, quando lá chegaram, perguntaram, vocês têm fome? Mostravam os filhos, eles diziam já, que era assim. E o sim descobriram que lhes davam e comiam e que bebiam e acharam que aquela palavra já era uma coisa que resultava sempre e tal e coisa. Então, e querem dormir? Já, e tal. E não têm... Já, querem um abrigo? Já.
E aquilo dava sempre resultado. E a certa altura perguntaram, são hereges? E correram-lhes à paulada e soltaram-lhe os cães atrás deles. Mas São Francisco mandava-os assim, nos inícios, pois não, pois enfim, com maior cuidado. Mas aqui na Península Ibérica vinha o Frei João dos Louvores e mais 2 ou 3, e o Frei João dos Louvores era assim mais alentado, mais corpulento. E chegam a Espanha e encontram uma festa brava. Andavam os fidalgos com os touros à solta, aquelas touradas não na Praça de Touros, mas pelas ruas das aldeias, e viram os farrapatos descalços, não sabiam o que eram, e atiçaram-lhes, passa a expressão, o touro. E dizem as crónicas primitivas, João dos Louvores, vendo a besta vindo a seu encontro, recolheu-se uns momentos em oração e abriu os braços e agarrou a besta. E, portanto, fez aquilo que nós hoje chamamos uma pega de carras. Ele, de facto, como era muito forte, talvez assim como o nosso Nuno Salvação Barreto, que se alguém ainda se lembra dele, do Forcado, e os fidalgos ficaram tão entusiasmados com aquela pega e com aquela bravura, que perguntaram quem eram, quem não eram, convidaram para a festa e para o banquete, e enfim, assim começou, de algum modo, a ser conhecidos. Depois vieram para Portugal, para Coimbra, para Santo António dos Olivais, iam pedir esmola ao mosteiro dos Condes Regrantes de Santa Cruz, onde estava Santo António, que era dos Condes Regrantes de Santa Cruz. Santo António conheceu esses primeiros franciscanos, que vêm a ser os 5 mártires de Marrocos, eles depois vão para Marrocos e são martirizados, e Santo António, impressionado com aquela simplicidade, Santo António, que temos aqui atrás, com aquela simplicidade, com aquela inocência, com aquela pobreza, com aquela fé corajosa de ir anunciar e de padecer o martírio, pede para ser aceito nos franciscanos e obtém a licença, quer da parte da Ordem Franciscana, quer dos seus condes regrantes. E então, ele que era Fernando, de nome de batismo, passa a ser António. Quer também ser mártir, mas depois adoece, e depois é posto num barco, e o barco apanha uma tempestade, vai para a Sicília, da Sicília passa à Itália, onde conhece São Francisco em Assis, e depois segue o seu percurso, que não vem agora ao caso. Mas, então, São Francisco é este santo que se maravilha com a natureza e percebe que todos nós temos origem em Deus e que a Terra é como que uma mãe, não no sentido New Age ou no sentido pagão, de modo nenhum, mas que todas as criaturas são nossas irmãs em virtude do único Criador. Embora o homem seja criado à imagem e semelhança de Deus e por isso tem uma proeminência sobre toda a outra criação, que existe para ser por ele administrada e não oprimida. Quer dizer, a criação é como um jardim que o homem deve administrar, que deve desenvolver, que deve cultivar, mas que não pode destruir nem arrasar. Portanto, o Papa Francisco, neste encontro com os jornalistas, deu estas 3 pistas. No Ângelus deu uma outra, o facto de São Francisco de Assis ser italiano e ser padroeiro de Itália, e creio que, porventura, ainda irá dar outras. Vamos esperar para ver. Mas para já indica isto. Este Papa, que escolheu pela primeira vez na história do papado o nome de Francisco, escolheu por razões muito profundas, muito espirituais, muito cristãs, e quer certamente com isto deixar uma mensagem e um convite à Igreja. Ele, aliás, disse, nesse encontro com os jornalistas, que gostaria de uma igreja mais pobre, e dedicada aos mais pobres, mais dedicada ainda aos mais pobres. Sabemos que a Igreja tem um trabalho extraordinário em todo o mundo, mas em particular nos países mais pobres, em assistir os mais doentes, os mais miseráveis, os mais marginalizados. Mas este Papa, porventura, acredita que, com a graça de Deus, com o auxílio de Jesus Cristo, com a intercessão de São Francisco, de Santo Inácio, de Loyola, seu fundador, podemos ainda fazer mais. Vamos pedir a Deus que assim seja
começamos a introdução de São Francisco de Assis e a todos deixo uma saudação de paz e bem. Posso cortar?